O que deveria ser o período de sossego e descanso, na realidade tem sido o de maior sofrimento e inquietação. Esta é a definição do que se passa com uma pessoa que não consegue dormir. Sono. Algo que deveria ser tão natural e comum, se tornou para muitos algo demasiadamente difícil e raro. E só quem está privado disto sabe, de fato, os danos causados pela falta desta necessidade vital. Mas a pergunta é, como então conseguir se livrar da insônia, ansiedade, terror noturno e tantos outros inimigos de seu sono? Através da fé na promessa de Deus. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sexta-feira do Em Paz Me Deito. Às 7 horas, às 10 horas, ao meio-dia, às 15 horas e às 19 horas. Catedral da Fé, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. E em todas as igrejas Universal. A todos que nos acompanham agora, que Deus abençoe você, que haja paz na sua vida, que haja paz no seu lar, que haja paz na sua família. Por falar em paz, quantas pessoas que infelizmente não têm tido paz ao deitar? A cabeça não para, os pensamentos, e isso quando não são bombardeados pelo mal. Muitos acordam com a cabeça virada, outros deitam e nem tampouco conseguem dormir. Mas nós estamos vivendo na Universal, a cada sexta-feira como hoje, esse propósito. Traga uma fronha do travesseiro, tanto do seu travesseiro quanto dos seus familiares. Vamos ungir com nardo e determinar que haja esta paz, para que você tenha os seus pensamentos ligados com os pensamentos de Deus e, de fato, ao deitar para dormir, você encontre a paz tão desejada. Esteja conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. E lembrando que às 19 horas, com o Bispo Jean Paulo, o corredor com 70 iluminados, o corredor de fogo e poder, onde o poder de Deus tem se manifestado e trazido libertação e cura a todos os que precisam. Nós começamos o programa Saindo da Crise. Fique conosco. É incrível como um dia a pessoa está no topo, ganhando muito dinheiro, sendo ovacionada pelo público, pela crítica, conta bancária recheada de dinheiro. E o que muitos podem pensar é que tanta fortuna não vai acabar, mas... Esses artistas brasileiros e estrangeiros viveram ou ainda vivem os altos e baixos financeiros. Momentos tensos para se reerguer das dívidas. Quem não se lembra da jovem Sapeca? A Ruivinha ganhou fama mundial. Uma menina malvada que conquistou o público. Eu não sei se te falaram de mim. Eu sou nova aqui. Meu nome é Kate Harry. Fala comigo de novo que eu te arrebento. Lindsay Lohan participou dessas e de outras produções de sucesso, o que a tornou uma das estrelas mais requisitadas da indústria do cinema nos anos 90. Com isso, vieram as premiações, as festas, as amizades influentes e, lógico, dinheiro. Muito dinheiro. Eu escolho o Valen Yagi. Boa escolha. Tem um chapéu fabuloso. Um patrimônio avaliado em 35 milhões de dólares, ou seja, mais de 200 milhões de reais. Mas tudo iria acabar. Lindsay chamava a atenção da mídia, mas já não era tanto pelos trabalhos, mas sim por suas noitadas, brigas com os pais e uma longa e problemática relação com o consumo excessivo de drogas e álcool. A atriz foi presa algumas vezes e teve 6 internações em clínicas de reabilitação. Toda a polêmica ao redor do assunto afetaram a carreira. E Lindsay começou a perder oportunidades profissionais.
E veio a falência financeira. Sair do sufoco não foi fácil. Ela já não tem a mesma fortuna de antes e nem o mesmo sucesso. E na lista dos privilegiados que passaram maus bocados por causa da falta de dinheiro está outro astro internacional. Você deve $600 mil. Ok, eu vou resolver tudo isso. Eu só tenho que conseguir o próximo papel. E quando eu conseguir, tudo vai mudar. E aí eu tô de volta. Será que faltou foco para Nicolas Cage? Bem, o ator de 60 anos já está no 5º casamento. Uma vida pessoal agitada e de muitos luxos. 3 castelos, 30 motos, 20 carros, um avião e até 2 ilhas nas Bahamas. Porém, muitas complicações financeiras que o deixaram à beira da falência. Uma dívida milionária com o fisco americano, mais de $6 milhões. Outras dívidas do ator fizeram com que alguns bens fossem penhorados. Ele teve que se desfazer de outros, como uma mansão em 2019 em Malibu, na Califórnia. Vendeu por $30 milhões para pagar dívidas. E temos exemplos também aqui no Brasil. Tá certo que as realidades financeiras são bem diferentes, mas as preocupações não. Quando se trata da falta de dinheiro, seja pouco ou muito, a maioria perde o sono. Os atores Sérgio Rondjakov e Marcos Oliveira têm realidades diferentes. Em comum, a profissão e os problemas financeiros que eles enfrentam depois de um período de sucesso na TV. Problemas com drogas contribuíram para ele decair financeiramente. Neste vídeo, ele aparece alterado, pedindo dinheiro e ameaçando o pai. Pai, se você não me der R$1.000, eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê R$1.000 ou eu te mate? Você é obrigado a me dar R$1.000. Depois desse episódio, Sérgio passou por reabilitação. Hoje diz estar limpo e tenta restituir a vida pessoal e financeira. Tomar uma dose para você hoje é um problema? Não, é melhor evitar. Se puder evitar, é melhor, porque a gente sabe que quando starta ali, o fim pode ser desastroso, né? Estou em paz, estou tranquilo, né? Tenho o sonho de voltar a atuar, fazer uma dramaturgia, conseguir decorar textos. Já Marcos Oliveira, de 68 anos, ainda tenta sair do sufoco. Há 6 anos, ele enfrenta dificuldades em decorrência de golpes financeiros que teria sofrido. Problemas de saúde, falta de trabalho na área artística. Ele chegou até pedir dinheiro aos fãs através de redes sociais. E eu estou precisando de ajuda. Eu não sei ainda, mas eu tenho que saber como fazer para poder receber a ajuda de todos, por favor. Não é muito, mas se puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Algumas pessoas, inclusive famosos, ajudaram Marcos, mas ainda assim ele continua lutando para sair das dificuldades financeiras. Independente da classe econômica, muitos lutam para obter mais lucros ou driblar os problemas financeiros. Diferentes profissões, diferentes sonhos, diferentes ganhos. Todos com o mesmo objetivo: prosperar e lidar da melhor forma possível diante dos impasses financeiros. Mas como restituir a vida financeira depois de tantas perdas? Esse seu sofrimento pode acabar. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento, fale com os nossos atendentes através do 11 3573 3535. Ou então mande uma mensagem, 11 3573 3500. Você não precisa se identificar. Nós não estamos aqui para lhe julgar, mas estamos aqui para ajudar você que precisa de auxílio, de uma orientação espiritual, para que você tenha a sabedoria e a direção, a fim de que tome uma decisão que certamente mudará totalmente a história da sua vida. Problemas, quem não tem? Mas para todos os problemas, Deus tem uma solução. E você vai acompanhar a história de uma pessoa agora que sofreu de insônia por causa das contas, dos problemas financeiros que vem enfrentando, e você vai aprender o segredo. Como ela venceu, você também pode vencer.
A desestrutura familiar pode afetar a vida dos filhos e trazer sérias consequências no futuro. O André é prova disso. Olá, André, seja bem-vindo. Resume para nós um pouquinho da sua história. Como era a sua vida financeira? Minha vida financeira, eu posso resumir que eu não tinha uma vida financeira ajustada, organizada. Eu vim de uma família sem uma estrutura, uma base familiar, sem uma direção de como proceder na minha educação, na minha saúde. Sabe, a gente não tinha momento ali de família, porque havia muita briga, muitos problemas. Meus pais, eles bebiam muito, eles brigavam, todo final de semana era uma confusão, era um problema. E eu fui crescendo e acabei conhecendo uma moça, e essa moça, minha namorada, engravidou. E quando a gente se viu, a gente já estava morando junto, então ficou eu sem uma estrutura, sem estudo, tinha nome sujo, morando de aluguel, uma situação bem complicada. Cada vez mais que eu tentava, que eu avançava, era um passo para frente, 2, 3 para trás. André, qual foi a experiência mais humilhante e vergonhosa que você e a sua família enfrentaram? Eu me lembro de vezes, por exemplo, que eu pedi ali o açougueiro, uma carne de segunda, uma ponta de segunda, e eu pegava aquilo ali moído. Eu falava baixinho às vezes, para ninguém ouvir e tal, meio com vergonha. E o açougueiro gritava, olha, 2 quilos de ponta de segunda pro rapaz ali. E daí todo mundo ficava me olhando e tal, aquela situação. E aí chegava em casa, eu me lembro de eu chegar em casa, dar a minha esposa ali para ela fazer, ela falou, amor, não dá mais, olha só, é só gordura, tá vendo quando ferve e tal. Aí eu falei, poxa, a gente precisa conseguir sair dessa situação. E como foi que você conseguiu mudar essa realidade? Foi aí que um dia eu passando em frente a uma igreja, eu vi ali aberta, entrei, ali eu fui atendido e foi me apresentada essa reunião da prosperidade com Deus. E aprendendo na palavra, eu consegui colocar em prática. Tudo que era falado, eu obedecia na risca. E ali eu fiz um pacto com Deus. Através da obediência com Deus, eu consegui mudar a situação. Após o pacto com Deus, quais foram as transformações? Hoje a gente não paga mais o aluguel ali, com muito aperto, né? A gente escolhe o que quer comer, a gente escolhe o restaurante que quer sair para almoçar, para jantar. A gente tem a nossa casa própria, né? Temos a nossa empresa, nós trabalhamos no ramo da confecção, produzimos moda para vender em varejo, também em atacado. Eu tenho meu carro, a minha esposa tem o carro dela, nosso filho está bem encaminhado, está na faculdade. Sobretudo, não só a conquista financeira, sobretudo o que nós temos de mais precioso é ter conquistado a presença de Deus, o Espírito Santo. Isso sim, é o que preenche todas as nossas lacunas, né? Não adianta a gente ter um carro, ter uma casa, se dentro desse carro te leva a lugares ruins, se dentro dessa casa há confusão, se dentro dessa casa há contenda. Hoje, o que eu tenho de mais precioso é a paz do Espírito Santo. André, muito obrigada pela sua participação. Se você se encontra desorganizado financeiramente, não consegue sustentar a família e dá um passo para frente, 2 ou 3 para trás, faça como o André. Participe da reunião da prosperidade e faça uma aliança com Deus. Voltamos ao estúdio com o senhor. Você está desesperado, você está passando por situações tão difíceis e só vive ouvindo não como resposta, não tem jeito, é difícil. Ou quando não, você mesmo já se convenceu daquela situação. Eu quase conquistei, quase cheguei, quase assinei, quase alcancei o meu objetivo. Ou se não, aquele pensamento, né? Nunca consegui. Na minha vida as coisas nunca deram certo. É hora de você pensar diferente. É hora de você entender que existe um Deus que é maior do que este problema, que esta situação que você se encontra. Por isso que eu convido você a firmar uma aliança com Deus. Porque através da aliança, através de um pacto, esse Deus Todo-Poderoso muda a história, muda a vida de quem nele crê. Ter uma aliança com Deus é você andar com Deus de mãos dadas. E a qualquer sinal de perigo ou dificuldade enfrentada, você não estará sozinho.
Venha receber a aliança do pacto, é gratuita. E se você já tem aliança, nós vamos consagrar, vamos ungir, apresentar a Deus para que você renove o seu propósito com Ele até o findar do ano. Vamos a esse intervalo e daqui a pouco nós retornaremos. De repente, o inesperado acontece. Desemprego, corte salarial, queda das vendas, falência, dívidas. Mais uma vez, a família é atingida pela crise financeira. Casais se culpam, se separam e, sem direção, chegam a um fim trágico. Um abismo que acaba puxando o outro. Diante de tantas incertezas, só a poderosa mão de Deus pode transformar esse cenário. Venha nesta segunda-feira, 11 de novembro, e participe do 6º Clamor pela Queda das Muralhas, com a bênção para as famílias. Vamos clamar para que a vitória e proteção divina chegue até a sua casa, na maior palestra de prosperidade do mundo. Será que você ainda não entendeu que a sua situação pode mudar? O ano está terminando. Agora, esse problema também pode acabar. É você dar um passo na direção de Deus e entender que esse passo que você dá na direção dele faz com que ele também se volte para você. São 6 oportunidades a cada segunda-feira, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, na tarde das grandezas de Deus, 18 horas ao cair da tarde, 60 minutos de poder com o bispo Jean Paulo e às 19h30 com o pastor Sérgio Freitas na reunião, na grande noite do Pacto com Deus. É você vir, ouvir, praticar e, claro, colher os resultados. Nosso endereço você já sabe que é Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis, e vamos nesta próxima segunda-feira realizar mais um clamor para a queda das muralhas. Muralhas que caíram na vida dessas pessoas cujos testemunhos você acompanha agora. Eu sou uma daquelas pessoas que fala, não, na Universal não vou entrar nunca. E é muito louco porque foi uma narrativa que eu comprei, porque eu nunca tinha lido nada, nunca tinha escutado uma pregação, nada. E eu cheguei aqui junto com a minha esposa numa situação bem difícil, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista emocional. Ao longo de muitos anos, né, eu tive uma vida profissional muito bem sucedida e perdi muita coisa, caí num buraco e já fazia muitos anos que eu não conseguia sair do lugar. E faz 11 semanas que nós estamos aqui. Eu fechei uma parceria com uma organização internacional, estou trazendo uma multinacional para o Brasil. Eu comecei a fechar outros contratos internacionais, ser chamado para palestrar, a fazer outros trabalhos com multinacionais aqui no Brasil e em outros países. Inclusive agora estou indo para o Peru fazer um outro trabalho. E isso em 11 semanas, aquilo que não aconteceu em 10 anos. Cheguei com uma vida derrotada, como todo mundo, falando mal da Igreja Universal, falando mal do Bispo Macedo. Não tinha o que comer dentro de casa, dependia de ajuda de terceiros para poder se alimentar. Tinha 4 filhos na época, pequenos. Era uma miséria terrível. A gente lutava com a força do braço, mas não vencia. Era algo triste. Pior momento para o senhor? O pior momento foi quando a gente dividia, eu servia comida para as crianças, ela falava, você comeu? Eu falei, não, porque não tinha comida para todo mundo. Dava comida para as crianças, eu ficava sem comer. E além de tudo, eu tinha vícios na época, era viciado em bebida. Largou o vício? Graças a Deus, fui liberto dos vícios. Para quem não tinha casa, a gente tem 7 imóveis, sem contar as obras que a gente está construindo, que a gente hoje é imobiliária e construtora. Tudo que a gente não tinha, Deus deu para a gente 70 vezes 7. Mas o mais importante é a paz que a gente tem. Tem mais briga no casamento hoje? Não tem mais briga com casamento abençoado, empresa abençoada. Essa é a 9ª segunda-feira que eu venho na igreja. A primeira que eu vim para desistir da minha empresa. Eu tenho uma empresa há 20 anos e
Desde o 12º ano, tudo começou a ficar muito, muito difícil. E eu venho fazendo mais uma pós, fazendo mais uma especialização, tendo mais conhecimento. E isso me levou a ficar doente. Eu fiquei doente ao ponto de chegar no médico e a médica falar, olha, você está com burnout, eu tinha crises de enxaquecas constantes. E aí eu liguei para o meu advogado e falei, doutor, preciso da sua ajuda, eu vou desistir. Eu não quero morrer pela empresa, eu tenho filhos pequenos. E aí meu advogado falou, tudo bem, mas antes de você desistir, eu gostaria que você fosse numa reunião comigo. E aí eu e meu esposo fomos até a casa dele, ele nos trouxe aqui. Há 9 semanas atrás. Há 9 semanas atrás, bispo. Na primeira semana, no primeiro dia que eu vim, eu não peguei a aliança, porque o senhor foi muito enfático, né? Só pegue se for até o fim. Eu ainda não estava convencida, eu sempre tive muito preconceito com a Igreja Universal, nunca tinha estado numa Igreja Universal. E aí, no dia seguinte que eu vim, na terça-feira, nós vendemos na minha empresa o que nós não tínhamos vendido no mês todo. Ainda não me convenceu. Ainda falei para o meu esposo, tá vendo? Se eu acreditasse nisso, eu poderia dizer que foi razão de eu ter ido. Só que na segunda eu quis vir também. Quando eu vim, ali o Espírito Santo falou comigo, eu vim, fiz o pacto, e aí as coisas foram acontecendo. Eu tenho bênçãos para contar da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, da 8ª semana. Coisas assim que a minha vida mudou. E as muralhas são situações que o mal coloca diante das pessoas para impedi-las de alcançarem os seus objetivos. Mas elas vão cair. Não há problema que permaneça de pé através da fé, quando manifestada na palavra de Deus. Por isso, nessa segunda-feira, eu aguardo por todos vocês aqui na Catedral. Agora, é o Espírito Santo que nos dá forças e condições para isso. E você vai acompanhar o testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Traumas, medos, ameaças de morte, a solução sempre esteve longe do meu alcance. Eu sempre fui uma pessoa muito angustiada, cheio de medos. Eu cresci numa comunidade onde a gente via muitos tiroteios, muita morte. Por qualquer coisa as pessoas morriam de graça. Eu via muitas mortes. A gente dormia e acordava já com um monte de corpos na rua de pessoas que a gente conhecia. Mas por que mataram ele? Por que ele morreu? Então isso ocasionou muito medo em mim. Eu não conseguia dormir direito à noite, preocupado, sonhando, tendo esses pesadelos. E por conta de tudo isso, dentro da minha casa também tinha muitas brigas, muitas contendas, muita confusão. Meu pai agredia muito a minha mãe, traía a minha mãe várias vezes. Então a gente foi pegando esse trauma de tudo isso. E o que eu mais queria era ter paz dentro de casa. Só que não tinha jeito, a gente não tinha solução, não tinha como achar uma solução para tudo isso. Era muito complicado, muito difícil essa situação. E em um determinado momento da minha infância, eu fui trabalhar numa pizzaria e lá eu recebi vários convites para ir até a igreja. Só que eu sempre ignorei, nunca me dei importância por isso. Mas num determinado momento, lá no episódio, eu fui fazer uma entrega e viu 2 motoqueiros em minha direção, de frente comigo, ainda bem que eu desviei o guidão da bicicleta, e a bolsa que eu tava lá, sou o retrovisor deles. E aí então, o que aconteceu? A bolsa foi esticando, estourou e os 2 motoqueiros caíram. E um deles colocou a mão na cintura e o outro veio correndo, me agrediu, me bateu, me deu uma voadora, só que eu me defendi da voadora. E ele me ameaçou de morte. Falou que era para mim sair dali, que se ele me encontrar de novo, que ele ia me matar. Dali então eu já era uma pessoa cheia de medo, cheia de angústia. Pronto, multiplicou mais ainda. Aí eu cheguei na pizzaria com o meu patrão e falei, olha, tá aqui a sua bolsa, tá aqui a sua bicicleta, eu não venho trabalhar mais aqui. Ele, mas por que aconteceu? Acabei de ser ameaçado de morte. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo. Senta aqui, fazer uma oração por você. Fique tranquilo. Deus vai cuidar de você. E me convidou para ir até a igreja. Aí eu aceitei o convite. 7 horas da manhã para estar lá. Eu, malemar, tinha roupa para ir para a igreja. Eu fui de boné, eu fui de bermuda, eu fui de bicicleta, de chinelo. Me receberam muito bem. Não me julgaram, não me criticaram. É como Deus ele falou, né? Vinde como estás. Então eu abracei isso e fui com tudo. Eu recebi uma palavra muito, muito forte do pastor sobre entrega.
E ali os meus medos, as minhas angústias, as minhas preocupações, ali ela foi se desfazendo aos pouquinhos. E eu fui me sentindo livre daquilo ali, daquele peso, daquela carga negativa que tava sobre mim. Só que ainda me faltava algo. E quando foi que eu aprendi do Espírito Santo? Eu ficava pensando comigo, mas quem que é o Espírito Santo? Como que será que é isso, né? Fiquei pensando. Deve ser algo muito maravilhoso, né? E aí eu fui colocando em prática, fui buscando a Deus, com sede mesmo. E quando foi numa quarta-feira à noite, uma reunião especial, o pastor convocou todos para estar lá nessa reunião. E aqueles que não tinham o Espírito Santo, ele chamou em frente do altar. Ah, minha amiga, ali eu fui fui correndo, porque eu queria o Espírito Santo de verdade. Eu queria ter esse gozo na alma, essa alegria, essa felicidade. E ali eu me derramei, eu me lancei. Falei, meu Deus, eu sou do Senhor. Dá o teu Espírito para mim mudar de vida, para me ser feliz, para ser completo. E ali realmente foi notório. Foi uma coisa que ficou gravada pro resto da minha vida, o batismo com o Espírito Santo nessa quarta-feira à noite. E a partir dali eu comecei a ser uma pessoa completamente feliz, diferente, alegre, não tinha medo de mais nada, de ninguém. Para mim, se eu morresse ali, eu estava tranquilo, eu estava salvo, porque eu já sabia onde é que ia a minha alma. E como a obra do nosso Deus é completa, não é pela metade, Deus ele não faz nada pela metade, ele me trouxe uma mulher de Deus lá de Minas Gerais, para me completar. E em pouco tempo, em 9 meses, eu namorei, noivei e casei. Hoje eu sou completamente feliz, já temos 12 anos juntos, temos uma filhinha de 4 anos, que é maravilhosa, que é o nosso sonho. E acima de tudo isso que eu conquistei, o meu maior bem é o Espírito Santo. Ah, meu amigo, esse eu não troco por nada. Eu posso perder tudo, mas jamais perder o Espírito Santo. Porque é Ele que me dá força, é Ele que me capacita, é Ele que faz eu acordar todos os dias para ir para cima, né, para trazer o pão para dentro de casa. Então, sem o Espírito Santo eu não sou nada, não sou nada. É Ele que me encoraja, é Ele que me dá força, é Ele que me dá essa alegria, é Ele que me impulsiona para ir para cima com toda a força, é Ele. É Ele que me dá todo esse privilégio de eu poder desfrutar do melhor que Ele prometeu para a gente nessa terra. E eu agradeço também pelas portas da Igreja Universal estar aberta naquele momento. Porque se não fosse a porta da Igreja Universal, aonde que eu estaria hoje? E você que está aí passando por mesmo problema que eu passei, cheio de medo, cheio de traumas, né, vivendo angustiado, sofrendo, vá até uma Igreja Universal mais próxima da sua casa o quanto antes. Porque eu tenho certeza que o que Deus fez comigo vai fazer com você também. Se você crer, você pode ser feliz ainda hoje, só depende de você. Você entende agora quem fortalece, quem sustenta, quem dirige, quem ajuda? A vida de uma pessoa que se volta para Deus é o Espírito Santo, como Jesus falou, que Ele nos guiaria a toda a verdade. Se você não quer viver uma vida de mentira, de aparência, uma vida vazia, você precisa priorizá-lo. E com certeza, ao recebê-lo, você encontrará a paz e a alegria. E é o Espírito Santo que nos dá forças para combatermos o mal. Por isso, logo mais às 19 horas, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, vamos estar em mais uma noite de fogo e poder. Traga a fronha de travesseiro, sua e de seus familiares, e nós vamos então ungir com o nardo. Deus abençoe sua vida e até o próximo programa.